Olá, amigos. Agora nós vamos fazer uma análise de experimento da física. E para isso nós vamos observar alguns experimentos em vídeo, né? Será apresentado um vídeo com um experimento a você. E nessa atividade, nós vamos utilizar uma metodologia científica, tá? Ou seja, vamos usar o passo a passo, né? Utilizando de tal forma que nessa atividade, né, você faça uma descrição desse experimento, mas utilizando os fundamentos da física. Ou seja, aquele experimento tem que ser explicado por alguma parte da física que você estudou, né? É uma aplicação. Então, observe bem o experimento, veja os detalhes que ele tem e utilize para isso a sua física para explicar. Só que depois do vídeo vem uma explicação como fazer isto formalmente, né? Como introduzir um procedimento científico e como registrá-lo para entregar ao seu professor, ok? Vamos agora a algumas experiências envolvendo o som, que é definido como uma parte do espectro das ondas sonoras. O Cláudio vai fazer algumas experiências com um instrumento simples e muito interessante, o diapasão. Eu não sei se vocês já prestaram atenção, especialmente o maestro de um coral e que quer orientar alguma das vozes, ele aciona o diapasão, coloca no ouvido e aí ele tem uma referência em relação a alguma nota. Né? Muito bem. Então, vamos, Cláudio, às suas experiências envolvendo esse monte de diapasão. Tá. Bom, vamos começar por esse daqui, né, que é um diapasão sem a sua caixa de ressonância, né? Então a ideia é fazer essa haste metálica em forma de U, né, vibrar. Né? Então eu vou tocar. A gente praticamente não enxerga a vibração, é muito pequena. A caixa de ressonância que o maestro usa é o ouvido. Né? Então aqui eu tenho uma caixa, né, na qual você pode amplificar. Né? O diapasão tem as suas caixas de ressonância. Bom, para mostrar que ele está vibrando, né, que você não enxerga, a gente pode usar uma bolinha de isopor. Né? Quer dizer, a vibração... Não deixa né, margem à dúvida. Interessante. Então a vibração faz essas bolinhas pular. E ele vibra com uma frequência bem característica. Bem né? característica, bem característica. Nesse caso, a frequência é de 288 Hz. Ah, está estipulado ali. Está marcado aqui. Ah, que interessante. Todo diapasão ele tem, né? Essa... E depende do comprimento, né? Depende... Então, mas vamos explicar aí o princípio de funcionamento, né? Porque ele gera ondas sonoras, não é isso? Sim. Pode ser dentro do audível, não pode. Porque se a frequência for muito baixa, ela fica um pouco antes, né? Mas aqui não. Aqui Esse é caso audível, não. né? Mas, de qualquer maneira, ao vibrar, ele golpeia o ar, não é isso? Exatamente. Empurra o ar. Gera uma onda de pressão, não é isso? Exato. E depois ele volta para o mesmo lugar, né? Mas daqui a pouco ele volta a se movimentar de novo, então gerando ondas. De pressão, exatamente. De pressão. Se eu não tiver a minha caixa de ressonância, né, quer dizer, não fizer o ar vibrar, né, nessa caixa, eu não consigo ouvir direito. Né? Mas se eu tiver a caixa de ressonância, aí sim. Aí eu tenho, né? Agora sim. Agora sim. Agora eu tenho o ar vibrando aqui dentro da caixa. E o comprimento dessa caixa você pode determinar de forma mais ou menos simples, né? Basta você verificar qual é a frequência É que a frequência de oscilação aqui, né, deve corresponder a alguma frequência, né, de oscilação. Exatamente, no fundamental. Caixa, do fundamental. Fundamental, Perfeito, exatamente. do fundamental. E o fundamental seria, nesse caso, uma caixa que de um lado ele é fechado
e do outro lado ele é aberto, né? Então eu vou criar aqui uma onda estacionária onde o fundo é um nó, né? E a frente seria o ventre. Um ventre. Okay. Então eu tenho aqui 1/4 de comprimento de onda. Ok, 1/4 de comprimento, perfeito. Então se eu quiser determinar qual deve ser o tamanho da minha caixa para ressoar... O fundamental, não? Exatamente, seria o 512 Hz. Então eu pego a fórmula, né? V, velocidade do som, é igual a lambda, comprimento, né? Vezes a frequência, né? Eu tenho a frequência, eu tenho a velocidade do som, 333 metros por segundo. Eu divido, então, a velocidade do som dividido pela frequência, eu tenho, então, um comprimento de onda, né, que deve ser formado aqui. Só que vai ser 1/4 dele. Então, divido por 4 esse valor. Aí você tem, então, o comprimento dessa caixa. Ok. Sabida a frequência e a velocidade, você tem o comprimento de onda. Exatamente, é isso que importa, né? Aqui, então, um outro comprimento de onda, aqui é 384 Hz, portanto, uma caixa maior, né, comprimento de onda maior. Você tem um pouco mais grave. Grave, né? exatamente. À medida que você vai... Okay. Comprimento de onda maior, a frequência diminui. Né? A frequência diminui para o mesmo... Mais agudo. Né? Mais agudo, né? Mais grave ainda. Né? E mais grave. Agora, aqui eu tenho 2 caixas cuja frequência são iguais. Né? Aqui eu tenho como controlar a frequência de vibração desse diapasão. Né? Então, nessa situação, a frequência desta e dessa são idênticas. Né? Mas você pode alterar a frequência? Posso alterar a frequência para fazer um outro efeito que é o batimento. Né? Então vamos ver o seguinte, olha. Vou colocar... Então você vai produzir sons de frequências muito semelhantes. Muito semelhantes, no caso do batimento. Mas nesse caso vai ser iguais. Iguais. Então vou colocar uma caixa de frente para outra. Né? E eu vou então, oscilar... agora a gente vai ver uma superposição, não é isso? Não, nesse caso só ressonância. Só ressonância. Vou transmitir energia dessa para aquela. Depois que você vai ver o batimento. Exatamente. Ó, veja que não tem contato. Né? Então vou bater essa. Veja. Essa é que está... Então essa daqui não estava vibrando, né? Mas... Essa passou a vibrar. Então ele transmitiu energia através do som, né? Através do ar. Por quê? Porque ele tem a mesma frequência, então ele consegue máxima amplitude. Fantástico. Né? Então bem aqui, ilustrado. mesma coisa, olha. Essa está vibrando. Aquela lá também passou a vibrar na mesma frequência. Exatamente. Ressonância. Isso. Aí eu posso mostrar que ele vibra usando a bolinha, né? Eu vou deixar a bolinha aqui bem encostada. Né? Só que agora a gente vai perceber uma leve vibração. Eu vou oscilar essa daqui. Encostar mais um pouquinho. Olha, a gente percebe que a outra passou a oscilar. Visual mesmo. Isso. Interessante. Não tem contato mecânico nenhum, né? Mas ele passou a oscilar. Interessante. Você transmite energia, então, por meio do som. E a outra experiência é o fenômeno do batimento. Aí são duas... Isso, duas fontes, dois né? sons. De forma que uma é levemente diferente da outra. Então eu regulo então, agora aqui. a gente vai ver a onda resultante. Né? A onda resultante, exatamente. Então vamos lá, tocando essa e agora essa. Dá para perceber. Então você tem um aumento, isso. né? Eu posso alterar um pouco mais aqui, mudar ainda mais a... Aí tem um fenômeno que envolve as diferenças de frequência, né? E a soma. Mas a soma é parecido com a soma de duas, né? Porque difere um pouco, né? Exatamente. Muito bom. Bem ilustrado isso aí. Vamos. Agora mais rápido. Olha, quanto menor for a diferença, mais acentuado é isso. Exatamente.
E aí você quer fazer essa análise científica de uma maneira mais formal, né? Como faremos isso? Bom, existem várias formas de descrever um experimento. Aqui é uma delas, mas qualquer uma outra tem que conter, pelo menos, essas informações. No início, né, na primeira parte, vamos identificar, localizar a área, o título e o objetivo. Então, na primeira parte, você tem que identificar-se, né? Então, é o nome do estudante que é responsável por essa descrição, essa análise, né, do experimento científico. Depois você vai colocar aqui a parte da física que está relacionada, né? É mecânica, é eletricidade, é ótica, especificando, né? Então, por exemplo, qual é a parte da ótica? Ótica física, ótica geométrica, ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas. Então, é importante ao observar o experimento que você identifique qual é a área específica da física que está sendo analisada. É o movimento retilíneo, o movimento curvilíneo. Né? Depois você vai colocar um título. Nesse título, nunca você começa com um verbo. Né? Sempre coloca avaliação, análise, investigação. Lembrando que em qualquer descrição, análise ou relatório, né, você sempre, nunca coloca na primeira pessoa. Né? Eu analisei, eu fiz isso. Não, nunca se coloca. No objetivo, você vai começar com o verbo. Tá? Avaliar, determinar, investigar. Né? Então, título sem verbo, objetivo com verbo. Então, nunca usar a mesma raiz da palavra nos dois. Então, determinação, determinar. Avaliação, avaliar. Não, isso fica um som ruim para descrever. Né? Isso denota pobreza de linguagem, né? Que não se deve ter em um relatório científico. Né? Na segunda parte, nós iremos fazer uma representação esquemática e os materiais utilizados. Né? Na representação, né, você vai colocar aqui, ilustrar o que foi analisado em forma de esquemas ou desenhos. Né? Não precisa ser um desenho artístico, bonito, não, mas um desenho que possa se identificar o que é. Pode ser triângulos, quadrados, círculos, não tem problema. Pode ser figura geométrica, mas que identifique com o nome ou então com uma referência. Você vai visualizar o experimento indicando as partes principais deste experimento. Depois vai colocar os materiais que foram utilizados. Né? Foi utilizado uma régua para quê? Para isso foi utilizado. Então, a descrição tem que colocar os materiais e como eles foram utilizados ali naquele experimento. Okay? Na terceira, importante nessa parte, deve-se colocar os detalhes do experimento observado. Ou seja, né, tem que ficar sempre bem detalhado. É a parte mais detalhada de uma descrição ou de um relatório, né, de uma coisa que você está observando. E a terceira e última parte, você vai colocar quais os princípios da física que foram identificados naquele fenômeno. Nessa primeira parte aqui, você vai enumerar conceitos, leis, lei de Newton, primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, né? Qual é o princípio da termodinâmica, qual é a teoria da física que foi comprovada, qual é o conceito físico que está relacionado àquele experimento. E na última parte você vai fazer uma discussão dos resultados. Né? Você vai interpretar aquilo que foi observado baseado nos princípios que você identificou. Acontece isso por causa do princípio tal, tal e tal. Então é importante colocar essa última parte. Assim você terá feito uma análise de um experimento adequadamente. Okay?